A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, aqui no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 12, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitas das pessoas, elas não se importam mais, sabe? Com respeito às leis e os mandamentos do Senhor Jesus, de Deus. Elas não querem mais saber. Elas não querem mais viver e respeitar, cumprir os princípios do Senhor. Elas não se importam mais com isso. Isso, para elas, é o de menos. Elas não querem saber de respeitar, sabe, os mandamentos, a lei de Deus. Elas vivem de qualquer forma, elas vivem da sua maneira, elas vivem conforme elas acham que é correto elas viverem, sem se importar, sabe, com nada. E aí o amor se esfria. Elas ali passam a não mais se importar com o outro ser humano. Elas não querem, sabe, saber de se importar com o outro ser humano. Muitas das vezes ela vê ali um irmão dela numa situação difícil, o ser humano, o seu próximo, numa situação adversa, mas ela não se importa, aquilo não comove a ela, porque o amor se esfriou, entende? E o amor, ele é muito maior do que a fé, entende? O amor, ele é muito maior do que a esperança. Se a gente serve a Deus e não tem amor em nosso coração, não serve de nada. Porque o amor, sabe, de Deus em nossa vida é o amor que nós temos em nosso coração, que a gente ali vai viver os princípios do Senhor, que a gente vai se importar com o nosso próximo, com a situação que a gente vê o nosso próximo passando. É o amor que faz com que a gente dê a mão para levantar o nosso próximo que está caído. Porque se não for assim, uma pessoa que diz que serve ao Senhor, porém ela não tem amor dentro do seu coração, para respeitar os princípios do Senhor, para viver os princípios do Senhor, para olhar com um olhar de amor para o outro ser humano que está caído, que está prostrado, que está numa situação precária, e ela vê o seu próximo naquela situação e o coração dela não se comove, não tem compaixão. Uma pessoa dessa, o amor que tinha dentro dela já se esfriou. Então ela está ali servindo a Deus de qualquer forma. Ela não está, na verdade, cumprindo os princípios. Ela quer viver da forma dela. Ela estabelece ali a forma dela servir a Deus, mesmo não tendo mais amor dentro de seu coração. Mas ela acha que ela está vivendo, cumprindo princípios, porém não está mais. Se não tivermos amor dentro do nosso coração, estamos gelados, estamos frios, e aí é que está o perigo. Porque ou somos quentes na presença do Senhor, ou então frio e morno não dá. Porque Jesus não aceita um filho dele que é frio ou morno. Nós, como servos do Senhor da Glória, nós temos que ser quente, espiritualmente falando, sabe? Ali, se importar com o nosso próximo. Nós temos que ser como o bom samaritano, que passando por aquele caminho, por aquele lugar,
e viu ali o seu próximo caído, prostrado, necessitando de ajuda, ele foi lá e deu a mão, ele foi lá e levantou, ele foi lá e cuidou dele, ele não deixou ele ali jogado no caminho. Ele não deixou ele largado no caminho, sabe? Como o sacerdote e o levita fizeram. Entende? O sacerdote e o levita, eles diziam o quê? Que serviam ao Senhor, que cumpria ali os mandamentos e os princípios do Senhor. Porém, eles só diziam que cumpria, mas eles não praticavam, entendeu? Eles não praticavam os mandamentos do Senhor Jesus, porque ele passou por aquele caminho, ele viu o seu próximo caído, porém eles não se importaram. Eles não tiveram compaixão daquele homem que foi saqueado, daquele homem que foi assaltado e foi espancado e estava ali necessitando de ajuda. Mas eles não tiveram compaixão dentro de seu coração. Eles não tiveram o amor que eles deveriam ter. Entende? Eles falavam que serviam ao Senhor, porém eles não mostraram com a sua atitude. Entende? E o amor, meus irmãos, tem que ser muito maior do que a nossa fé. Porque não adianta ter fé, esperança, se nós não tivermos amor dentro do nosso coração. Porque o amor tem que prevalecer. Entende? Porque você passar e ver alguém necessitando ali de uma ajuda e você tem como ajudar aquela pessoa. E muitas das vezes a pessoa está precisando, necessitando, não é de dinheiro, mas de uma palavra amiga que vai levantar ela, que vai deixar ela com bom ânimo. E esses que, sabe, o amor já se esfriou, que estão ali gelados, mornos, frios, eles não se importam quando vê o seu próximo necessitando de uma palavra amiga, de um ombro amigo, sabe? De colocar ali ele para cima, eles não se incomodam. Aquilo não mexe com ele, sabe? A situação de seu próximo não mexe mais com o seu ser. Entende? Ele não se importa. Ali para ele é tipo, tanto faz como tanto fez. Para ele é normal. Então a pessoa dessas tem algum erro com ela. Tem algo errado com essa pessoa. O amor que havia dentro dela já se esfriou. Porque ela não está mais se incomodando com a situação do seu próximo. E o amor, ele é muito maior do que a fé e outras coisas. Se o cristão, se a pessoa que serve ao Senhor Jesus, ela diz que serve ao Senhor, mas ela não tem compaixão em seu coração, ela não tem amor pelo próximo, tem algo errado com ela. Tem algo errado, entende? Já se esfriou. Não tem mais amor dentro de si. E não quer mais ali, sabe, cumprir os mandamentos, as leis e os princípios de Deus. Então a iniquidade já entrou dentro dela. Temos que ter amor dentro do nosso coração para com o nosso próximo, sabe? Ter compaixão daquele outro que está necessitando de ajuda. Não temos que fazer vista grossa, mas temos que ter compaixão no nosso coração e dar a mão para aquele que está precisando de uma ajuda, para aquele que está, sabe, numa depressão, para aquele que está caído. Nós temos que enxergar, sabe, com compaixão e dar a mão para essa pessoa, dar um ombro amigo para essa pessoa se levantar, falar que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta. Aleluia, Senhor. Tu és grande e fiel. É esse o nosso papel de cristão, de servo do Senhor da glória. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor.